Lázaro Barbosa, o criminoso que aterrorizou a região de Cocalzinho de Goiás e foi morto depois da caçada policial de 20 dias, continua assustando os moradores. Já se passaram 3 meses da morte de Lázaro Barbosa, mas a população da região conta que andam ouvindo vozes. E o nome do criminoso serve até para chamar a atenção das crianças que fazem arte. Pode isso, hein? Acredita? Tem cada história e a nossa equipe foi lá conferir. E você pode entrar no Instagram, @SBTBrasília, o nosso Instagram, e participar da enquete que está lá nos stories. Você acredita na assombração do Lázaro, hein? Conta pra gente. Um alerta para as famílias, principalmente as que têm adolescentes. A Polícia Civil realizou uma operação contra um grupo que usava as redes sociais para induzir jovens a cometerem suicídio. Paulo Vitor Tatuzinho. Pois é, Viviane, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva nos estados de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Essa organização criminosa é responsável principalmente por incentivar 2 jovens aqui do Paranoá a tirarem as próprias vidas. Daqui a pouco todas as informações e detalhes. Viviane. Obrigada, Tatuzinho. E vamos conversar ao vivo também com uma conselheira tutelar para entender como pode ser a abordagem com adolescente para evitar que se envolvam em situações como essa. Quais os sinais que eles dão quando estão começando ali com uma depressão ou com uma curiosidade que pode levar à morte. Houve um aumento de 37,5% no número de condutores dirigindo alcoolizados de janeiro a agosto deste ano em comparação com o ano passado. Quase 16.500 motoristas foram flagrados pelo Detran. Será que o maior número de pessoas teclando é maior ou menor do que o número de pessoas que andam aí por aí dirigindo e beberam antes? Vamos conversar com o diretor-geral adjunto do Detran DF, Gustavo Amaral. Ele vai estar aqui no estúdio. Enfermeiros e profissionais da saúde têm trabalhado incansavelmente para vacinar a população contra a Covid-19 e alguns têm sofrido com ameaças e agressões. Kátia Gomes. Exatamente, Viviane. Foram 2 casos, um em Vicente Pires e outro na Estrutural. Em Vicente Pires, um idoso ficou nervoso porque queria ser atendido antes de todo mundo e acabou dando um soco na boca de uma profissional. Já na cidade Estrutural, a enfermeira, ela também recebeu socos e ainda teve os cabelos arrancados. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes desses 2 casos. Um absurdo, né? Obrigada, Kátia. E você é daqueles que não vivem sem um cafezinho? Para alguns, depois do almoço é sagrado. A paixão pela bebida tem aumentado tanto que produtores estão investindo na plantação de cafés especiais por aqui e você pode apreciar em vários locais de Brasília. Esse é um pouco do nosso cardápio, que está bem variado, tem muito assunto para a gente conversar. É depois do intervalo, é bem rapidinho, me espera por aí que eu já volto. Olha, essa história, ela é interessante e fofa. Um exemplo do que a natureza é capaz de fazer com a ajudinha do ser humano. Depois de ser resgatada de um incêndio, superar 2 pneumonias e receber um casco novo, uma jabuti fêmea foi parar no Guinness Book, o livro dos recordes. Essa é a Fred, uma jabuti da espécie piranga, resgatada de um incêndio florestal em 2015. Essa foto mostra como ela foi encontrada. Ela estava numa condição de infecção geral extremamente avançada. Inclusive, a gente chegou a cogitar na possibilidade de eutanásia, tendo em vista o sofrimento que ela estava naquele momento. Mas o animal respondeu bem ao tratamento. O problema é que a Fred estava só com um restinho de casco, que logo caiu. São animais que são terrestres, então eles entram embaixo de pedras, embaixo de moitas, de arbustos, e qualquer dessas estruturas podia facilmente ele perfurar e lesionar órgãos extremamente importantes. Foi com a ajuda de outros veterinários e do designer Cícero que a Fred ganhou um novo casco. Os profissionais usaram a tecnologia de impressão 3D. O primeiro desafio foi encontrar o tamanho para encaixar certinho na Fred, mas não parou por aí. Outro desafio foi organizar a estrutura de modo que ela fosse impressa em várias partes, porque era muito arriscado imprimir em só uma parte, iria demorar muitos dias e se desse algum problema a gente perderia completamente o trabalho. Mesmo dividindo em 4 partes, demorou mais de um dia para imprimir cada um desses pedaços, né? Testamos, deu tudo certo
O custo da prótese foi de R$ 160. A Fred resistiu firme ao procedimento e mostrou uma capacidade e tanto para se recuperar. Há cerca de 3 anos, a Fred não usa mais a prótese. O próprio animal regenerou o casco. Mas o caso dela entrou para a história. Foi parar no Guinness Book como o primeiro jabuti do mundo a usar uma prótese de casco com impressora 3D. Olha lá a Fred no livro dos recordes. A gente jamais imaginava que havia essa possibilidade de entrar no Guinness, né? Foi uma coisa que nunca passou pela nossa cabeça. A gente apenas desenvolveu o projeto pensando na Fred, publicamos nas nossas redes sociais particulares e acabou tomando a dimensão que tomou, né? Então, isso é muito positivo, porque quem ganha, no fim das contas, são os animais, né? Com certeza, gente, que gracinha, né? E parabéns para vocês que desenvolveram, então, esse casco. E olha, eu estava reparando ali, não sei se vocês viram, né? Falam que jabuti anda devagar, né? Pois ele quase levou ali o microfone da Vitória, vocês viram? Bonitinho demais. Olha, agora vamos para um outro assunto aqui, bem sério. Uma enfermeira foi agredida na UBS 1 de Vicente Pires por um idoso que exigia atendimento antes do horário de expediente, que começa ali por volta das 7h30 da manhã. O caso aconteceu ontem e o homem, de 70 anos, foi detido lá em flagrante. O motivo da agressão também é absurdo. Segundo a Secretaria de Saúde, uma tentativa de carteirada. Vamos chamar aqui a Kátia Gomes, que ela tem todas as informações desse caso. Kátia, muito boa tarde para você. Olha só, esse idoso seria o dono do imóvel alugado onde funciona a unidade de saúde, é isso mesmo? Exatamente, ele seria o dono desse imóvel e ele usou justamente essa justificativa para conseguir ser atendido antes mesmo ali do começo do expediente, né? A técnica de enfermagem estava abrindo a sala dela, ele chegou, disse que queria ser atendido, ela pediu que ele esperasse porque tinha uma fila, né? Outras pessoas já estavam aguardando. Ele ficou nervoso e disse o seguinte, que ele tinha quitado uma dívida ali do imóvel, ele pagou uma dívida atrasada e que ele merecia sim ser atendido. Apontou o dedo, né, no rosto da técnica de enfermagem e ela pediu, né, que ele abaixasse esse dedo. E foi nesse momento em que ele deu um soco na boca e no nariz dessa técnica de enfermagem. Nós temos um áudio dela, um depoimento dela contando exatamente o que aconteceu. Vamos ouvir agora. Ele me deu um soco no rosto e atingiu meu nariz e minha boca. Imediatamente fiquei tonta, né? Fui para trás assim, meu nariz começou a sangrar. E esse senhor, se justificando que era idoso, que ele tinha vínculos ali na região administrativa e que por isso ele queria ser atendido de qualquer forma. Essa situação é um absurdo, a pessoa se sentir no direito de agredir outra simplesmente pelo fato de ser usuário, ser idoso e ter vínculos ali na região. Olha, tirou assim as palavras da minha boca, viu? Porque é um absurdo isso. Kátia, essa situação é grave e, na verdade, há outros casos de agressão também a profissionais de saúde. Vários outros casos, viu, Vivi? Eu vou conversar, inclusive, agora com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros, a Deise Amarilho, porque eles vão fazer uma manifestação justamente por causa do aumento desses casos, tanto de violência física como verbal, porque os profissionais, eles estão sim sofrendo, não é isso mesmo? A categoria tem sofrido bastante, principalmente nesse período de vacinação contra a Covid-19. Com certeza, Kátia. A gente vem já, historicamente, parece que isso é uma coisa normal e corriqueira e não é normal. A enfermagem, por ser linha de frente, por ser uma categoria que trabalha com a questão do gênero, né? Uma categoria feminina e do cuidado, está ali como elo, é muito comum isso acontecer. Com a situação do caos da saúde do Distrito Federal, com a questão da pandemia, a falta de atendimento, a falta das questões de fluxos, de referências e contra-referências e com a vacinação, isso tem aumentado muito. Muitos profissionais ainda, muitas mulheres têm medo ainda de denunciar, mas isso é rotineiro. As salas de acolhimento dos hospitais, da classificação de risco, muitas vezes por não ter atendimento, não ter insumo, não ter médico, as enfermeiras são constantemente ameaçadas e as agressões agora físicas
estão piorando. Então a gente pede para que vocês não tenham medo, isso tem que ser trabalhado, tem que ser tomado providências e nós vamos tomar todas as providências que podem ser cabíveis para que isso não aconteça mais. Em relação a essa questão aí do Vicente Pires, é muito importante que a Secretaria tome e se manifeste. Falar só que ele queria ser atendido porque ele tinha um contrato é muito pouco. Então a gente precisa que as pessoas sejam responsabilizadas. Existe uma relação daquela unidade com o Estado. Então nós precisamos que o Estado agora abrace esses profissionais que inclusive já estão trabalhando sem condição e sem segurança há muito tempo. E essas mulheres não podem mais estar expostas. Amanhã, na frente da unidade do Vicente Pires, vamos fazer um ato que vamos chamar ali a responsabilização, seja na esfera jurídica, seja na esfera política, na esfera administrativa, para que a gente possa não só apoiar essas mulheres, mas tomar aí, pedir para que seja tomada realmente alguma ação efetiva. Desde na semana passada teve também um caso que foi na estrutural, foi uma paciente, uma mulher que agrediu uma enfermeira. Nesse caso ela foi jogada no chão por essa mulher, ela foi atingida nas costas e teve até o cabelo arrancado. Vamos ouvir agora o depoimento dessa enfermeira. Ao sair da sala do acolhimento, a paciente veio pelas minhas costas, me puxou pelos cabelos, me jogou no chão, subiu nas minhas costas, tentou bater o meu rosto contra o chão. Isso eu consegui colocar meu braço direito na frente, motivo pelo qual lesionou a região do meu cotovelo direito. Me desferiu vários golpes nas costas com as mãos, onde ficaram vários hematomas também no meu dorso. Minhas pernas também, as coxas nas laterais, ficaram com vários hematomas da queda, né? E inclusive foram arrancados vários tufos de cabelo da minha cabeça. Pois é, não são só esses casos, a gente recebe outros relatos também. A gente viu ali a Deise falando que é importante que o profissional de saúde relate isso, né? Que ele realmente conte para alguém, que denuncie. Então, Kátia, conta aqui pra gente o que esses profissionais de saúde podem fazer, a quem eles devem recorrer, se tem algum número, enfim, para que eles possam ter essa assistência. Eles podem recorrer ao próprio sindicato dos enfermeiros, eles estão dando todo o apoio para qualquer profissional que passe por esse tipo de situação, que procure ajuda, eles estão apoiando e, claro, também o profissional, como a Deise disse, deve denunciar para a polícia, porque a denúncia é a melhor forma, né, da polícia tomar algum tipo de providência. Então, pedir ajuda do sindicato e também da polícia. Viviane. Tá joia, obrigada, viu, Kátia? Olha, e aconteceu na Unidade Básica de Saúde 1 da Candangolândia, uma câmera de segurança particular foi instalada para vigiar a sala de vacinas da unidade pelo marido de uma funcionária. A medida causou revolta entre profissionais da saúde e representantes do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do DF denunciaram esse caso. Ao chegar para trabalhar no plantão dessa terça-feira, a equipe de enfermagem da Unidade Básica de Saúde 1 da Candangolândia foi surpreendida com a câmera instalada na sala de vacinas, espaço de uso exclusivo dos profissionais. A medida gerou revolta entre as equipes da UBS. Essa representante do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do DF denuncia que o equipamento é de uso particular. O marido da gerente do posto, o marido veio aqui, sem autorização da Secretaria de Saúde, sem falar com ninguém, e instalou uma câmera residencial. Essa câmera aqui, ela pode monitorar o servidor aqui pelo celular. A Diretoria de Atenção Primária da Região de Saúde Centro-Sul disse que o aparelho havia sido instalado a pedido da gerência da unidade, para garantir a integridade das vacinas armazenadas na sala. Para a representante do sindicato, houve abuso de autoridade. Isso que é um órgão público, a gerência não pode extrapolar nos seus direitos de gestor. Isso aqui se caracteriza para a gente um abuso de autoridade. A diretoria da região de saúde Centro-Sul disse que a câmera foi retirada no dia seguinte ao da instalação, depois que o sindicato denunciou o caso. Pois é, em nota, a Secretaria de Saúde informou que a câmera foi colocada na unidade a pedido da gerência da UBS para, segundo eles, resguardar os insumos da sala de vacinação.
mas que quando a direção ficou sabendo, recomendou a retirada do equipamento. Disse ainda que a câmera apenas foi colocada na unidade no fim da tarde de segunda-feira, mas que não chegou a ser instalada, ou seja, nenhuma imagem foi efetivamente gravada. Então tá aí a resposta. Agora mudando de assunto, olha só, álcool e direção, celular e direção, essas combinações aí a gente já sabe, né, são perigosas, causam acidentes e podem custar vidas. Olha só esse dado. De janeiro a agosto desse ano, 16.419 condutores foram flagrados dirigindo alcoolizados. Isso daí representa um aumento de mais de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Sobre esse aumento expressivo e outros assuntos também, a gente recebe agora aqui o Gustavo Amaral, que é diretor-geral adjunto do Detran. Boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo aqui ao SBT Brasília, primeira edição. Obrigada pela sua presença. Olha só, nunca é demais a gente falar sobre esse assunto, né? Porque o que parece ali, né, que não dá em nada, como beber só um pouquinho ou dirigir e dar aquela teclada rápida ali, né? Isso daí pode ser fatal, não é mesmo? Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que acompanham aqui o SBT. Esse assunto é importantíssimo, porque a gente está tratando aqui de resguardar vidas no trânsito. E esse é um trabalho que é efetivamente desempenhado pelo Departamento de Trânsito. Eu até atualizo esse seu dado, Viviane, que de janeiro a setembro, a gente já tem até um dado mais novo, foram flagrados 18.483 condutores dirigindo sob a influência de bebida alcoólica. Essas pessoas que insistem em dirigir e beber são potenciais causadores de acidentes, inclusive de mortes no trânsito. Então, a nossa atuação, em conjunto com demais órgãos da Secretaria de Segurança Pública que atuam no trânsito, é tentar inibir e fazer com que esse motorista dirija o menor tempo possível para evitar, consequentemente, um acidente e morte de pessoas inocentes nas vias. Gustavo, a gente fala muito aqui, né, nessa questão de beber e dirigir, e às vezes a pessoa acha que ela toma só um golinho e está tudo bem. E com relação a teclar, é algo também que eu acho que, assim, quando a gente fala em bebida, você às vezes sai para almoçar, bebe alguma coisa, à noite, almoça. Agora, teclar, as pessoas estão o tempo inteiro com o telefone ali na mão, né? Já dá para dizer, por acaso, que o maior número de acidentes hoje acaba sendo causado por mensagens ali que a pessoa está teclando, em vez de bebendo? É importante registrar aqui que a nossa diretoria de educação do Departamento de Trânsito, a gente realiza diversas atividades educacionais no Distrito Federal. E uma delas é feita com aquele condutor para que ele entenda o momento da reação. A gente coloca um óculos nele, que é um óculos que embaça a vista dele, para que a gente chegue próximo da sensação de quem está dirigindo e também do indivíduo que está teclando. A reação dele e esse momento, na hora que ocorrem os acidentes, é muito menor. Então isso faz com que ele não consiga evitar o acidente. Mas hoje, segundo as nossas estatísticas, ainda a maior zona de infrações, nesse sentido, tem sido vinculadas à alcoolemia. Gustavo, e é engraçado, né? Porque quando a gente está ali assim, ao volante, às vezes, assim, toca um telefone, a gente acha que não está distraindo, né? Mas quando a gente está ali no passageiro e a gente vê o motorista atendendo uma ligação, ou até mesmo ali arrumando o rádio, enfim, a gente vê como isso realmente dispersa. E esse exemplo que você falou aí deve trazer a pessoa para a realidade mesmo, né? Para entender que isso aí tira totalmente a atenção. Às vezes só uma conversa ali já tira essa atenção, né? Isso, e assim, a proporção é idêntica. Quando a pessoa vai tomar um copo, 2 copos, primeiro que a gente não sabe qual é a reação do organismo daquela pessoa e a reação que ela vai ter no trânsito. E a mesma coisa é o indivíduo que está teclando. A gente não consegue precisar a reação dele e a velocidade de reação dele para evitar uma possível colisão que pode resultar em mortes nas vias. E aí você estava falando aqui para a gente sobre essa questão também das ações do Detran. A gente estava agora nessa Semana Nacional do Trânsito, né? Então, assim, essas ações que vocês têm feito, como é que tem sido o resultado? É importante registrar que as nossas ações aqui no tocante à atuação de alcoolemia, inclusive a utilização do aparelho celular, elas são divididas em 2 vertentes. A primeira delas, educacional, no qual as nossas equipes realizam diversas atividades no Distrito Federal,
ações educativas, blitz educativas, para conscientizar a população sobre não dirigir e beber, sobre não teclar. Inclusive, a gente tem campanhas educativas que são veiculadas em diversos meios de comunicação para tratar sobre isso. Só que também temos aqui a atuação fiscalizatória. Se o indivíduo decide, mesmo assim, infringir a legislação, nós temos atuações fiscalizatórias para coibir isso. E é importante registrar aqui, Viviane, que a gente tem uma parceria muito boa com outros órgãos que realizam essas ações com a gente. Polícia Militar do Distrito Federal, o DER e a própria Polícia Rodoviária Federal. A gente tem uma ação que ela é feita com quase que frequência mensal, chamada Operação Força Conjunta, no qual a gente vai para uma região administrativa e a gente faz blitz em todas as entradas e saídas daquela região. O objetivo é diminuir a incidência de acidentes e retirar esse indivíduo que está conduzindo sob a influência de bebida alcoólica. E o nome Força Conjunta é porque todas as forças integram, cientes que o crime pode ser cometido ali no trânsito. Olha, agradeço muito a sua participação aqui com a gente, trazendo essas informações. Sempre um alerta, né, que é importante a gente fazer, ainda mais agora que essas regras estão sendo mais flexibilizadas de novo, a pandemia aí, a gente ainda está nela, mas diferentemente, né, do ano passado, nessa comparação que a gente estava fazendo, que estava no auge, agora as pessoas estão começando a sair de novo, a gente espera que com todo cuidado. Então, agradeço mais uma vez aqui, Gustavo Amaral, diretor-geral adjunto do Detran. Uma boa tarde para você. Boa tarde, estamos à disposição. Obrigada. E vamos atualizar agora aquele caso que a gente mostrou bastante aqui sobre o homem que foi intimidar funcionários de uma pizzaria lá na Asa Sul, armado. O médico Tiago Zacarioto Lima Alves, de 41 anos, foi intimado a prestar depoimento daqui 2 semanas na primeira DP lá na Asa Sul. Ele deverá dar explicações sobre essas imagens aí, lamentáveis, né, no circuito interno da pizzaria, que mostram ele colocando a arma em cima da bancada do restaurante. Ainda segundo os funcionários, eles e o dono do estabelecimento foram ameaçados pelo médico que cobrava a demora da pizza. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí, os desdobramentos também da polícia. E a Zoonoses recebia ajuda do projeto Amigos das Zoonoses. Que era para quê? Para cuidar e dar assistência médica aos animais que são resgatados. E tudo isso de uma forma gratuita. Mais de um mês para cá, ele foi proibido de continuar com o serviço voluntário. Neste vídeo, um gato com convulsão. Neste outro, um cão atropelado. As imagens foram gravadas ontem de dentro do Centro de Zoonoses de Brasília. Os animais precisam de atendimento médico, mas segundo o projeto Amigos da Zoonose, que faz apoio veterinário e de bem-estar aos animais do canil, os voluntários estão sendo impedidos de dar continuidade às atividades. Nós não podemos mais levar os animais para tratamento médico veterinário hospitalar, não podemos mais levar colegas veterinários para o Centro de Controle de Zoonoses para fazer os exames. De acordo com o projeto, o espaço está assim há cerca de um mês, quando mudou a gestão do centro e o voluntariado precisou ser regulamentado. Desde 2019, a organização presta assistência voluntária à zoonose para deixar o local menos sofrido para os animais. Mas agora, a situação retornou ao que era antes. Nós não podemos aceitar que esse trabalho seja interrompido, uma vez que as maiores vítimas e os únicos prejudicados serão os animais. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que o processo de voluntariado na zoonose está passando por adequações da portaria que rege esse assunto e depois poderá ser retomado. Disse ainda que não há animal em estado grave, sem cuidados no canil, mas as imagens que a gente viu ali não mostram muito bem isso, né? Bom, olha só, antes de ir para o intervalo, deixa eu ver as imagens que você... Aliás, as mensagens, né? Que vocês mandaram aqui para o meu Instagram, que a gente combinou logo no início do jornal. E aí tá aqui, olha, Maci falou, manda um beijo para mim, Sobradinho, ela mora por lá, então um beijo para você. O Felipe Oliveira, nome do meu filho, hein, gente, olha... Manda um abraço pra mim, moro em Ceilândia Sul. Pronto, tá aí, mandei um beijo pra você. Agora esse daqui, Wilson Pereira, achei muito fofo, obrigada. Ele pediu pra mandar um beijo, que ele fala pra filha dele, a Giovana, pra sempre estudar, pra ser como eu. Muito obrigada, olha, estudar é realmente muito bom. Giovana, um beijo pra você, Wilson também. Manda sua mensagem que a gente vê se ainda dá tempo aqui de, no próximo intervalo, mandar um oi pra você, viu? E a previsão do tempo, antes também da gente vir pro próximo bloco, olha só, nesse momento como é que tá?
O dia segue com muitas nuvens e possibilidades de chuva em algumas áreas do DF. Temperatura em 31 graus, umidade relativa do ar 30%. Olha que ontem ainda deu uma chuvinha, tá com uma cara. Será que chove hoje, hein, de novo? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Ontem você viu aqui no SBT Brasília, primeira edição, que a tragédia aérea com o Boeing da Gol, que caiu depois de chocar no ar com um jato Legacy, completou 15 anos. Hoje a nossa segunda reportagem especial sobre o caso mostra como foi o trabalho de resgate e reconhecimento das 154 vítimas fatais. Tinha corpos por uma área muito grande, de difícil acesso e até de difícil localização. Para isso, nós utilizamos até cachorros aqui do Bombeiro do Distrito Federal, que nos permitiram ter a certeza de que tínhamos já retirado todos de lá. Este documentário produzido pela Força Aérea Brasileira mostra os bastidores da operação de resgate. Foram estabelecidas algumas clareiras, algumas áreas intermediárias, onde nós trazíamos esses corpos para essas áreas, preparávamos, né, dentro de recipientes, que nós chamamos de sacos de despojos, né, e ali esses corpos eles eram içados pelo helicóptero. Foi um acidente que houve muito desgaste, que nós íamos ao extremo, nós não parávamos nem às vezes para comer. Os corpos eram levados para uma estação de trabalho improvisada, onde peritos colhiam material para o reconhecimento das vítimas. Dos 154 corpos, 130 foram identificados pelas impressões digitais. Os corpos chegavam em estado adiantado de putrefação, devido às condições climáticas do local, que quanto mais lesões o corpo tiver, mais ele se decompõe mais rápido, putrefa mais rápido. Então foi uma corrida também nossa na tentativa de identificá-los, para não perder, para que não perdesse papilas dérmicas, para não perder resíduos necessários para fazer uma boa identificação. Os documentos com as digitais eram trazidos para Brasília de avião e os papiloscopistas ficavam responsáveis por confirmar a identidade dos passageiros e tripulantes. A identificação na época era uma identificação manual, num banco de dados físico que a gente tinha. Então a gente pegava aquela planilha datiloscópica onde a gente tinha depositado as impressões digitais daquele cadáver e classificava e partia para um banco de dados. A Jurema foi a primeira perita a chegar onde o Boeing da Gol caiu. Até hoje, 15 anos depois, ela lembra detalhes do que encontrou entre os destroços. Eu vi pacotes de presentes no meio da selva. Eu vi blusas masculinas em copas de árvores, que a maioria dos corpos eles desceram nus. O trabalho também marcou a vida do papiloscopista José Omar, que era diretor da divisão na época. Dos cadáveres que eu tive a oportunidade de identificar, né, muitos eram dilacerados, né, ou faltava membros, e eu me lembro somente de um cadáver inteiro que eu peguei. E esse cadáver era de uma criança, devia ter uns 10 anos mais ou menos, já estava inteirinha. Depois de passar por perícia ainda no local do acidente, todas as vítimas vieram para o IML de Brasília. Os outros 24 corpos foram reconhecidos pela antropologia e pela análise genética. Nós coletamos material genético, amostras biológicas, no caso sangue, dos familiares das vítimas e comparamos, né, o perfil genético dos familiares com o perfil genético das amostras que coletamos nos corpos encontrados. Nós lançamos mão de ferramentas antropológicas para conseguir discernir entre o sexo, a estatura provável, a idade provável e, em alguns casos, até a etnia.
Um dos métodos mais utilizados na antropologia é a análise odontológica, onde prontuários e exames radiológicos são usados na comparação com a arcada dentária. São aqueles fatores que são únicos da pessoa. Se uma pessoa tem uma restauração assim, se tem uma prótese, se tem implantes hoje, né, tá muito difundido a utilização de implantes, com isso a gente consegue comparar o que aconteceu depois da morte, que sejam, né, no esqueleto, com dados antes da morte. Aí a gente consegue colocar dentro de um universo se aquela pessoa é ou não a que a gente está procurando. Se durante a entrevista antropológica com os familiares do desaparecido nós temos um material rico odontológico, nós vamos nos valer do crânio, do cadáver, para fazer esse estudo antropológico de identificação. Mas se o que nós temos é uma tomografia do tórax, então agora nós vamos usar as informações do tórax, do cadáver, para confrontar com a tomografia prévia realizada e ver se há ou não coincidência dos pontos, para que então a gente possa estabelecer ou não essa identificação. A Rosane perdeu o marido na tragédia. Na época, a filha do casal era uma criança. Até hoje, elas guardam dor, luto e saudade. Uma pessoa honesta, batalhadora, com um coração maior que o corpo. Como marido, era amigão, companheiro, coração enorme, brincalhão. Por mais incrível que pareça, assim, eu tenho muita lembrança, muita mesmo, assim, tipo, não sei, a gente tinha uma conexão muito forte, assim, e mesmo que a gente se visse relativamente pouco, e por tão pouco tempo, né, porque ele trabalhava muito, não sei, era muito presente, e é presente até hoje, assim, em tudo que eu penso, que eu tento fazer. Eu tento ver, tipo, como ele faria. Foi uma volta de 360 graus, né? Então, não tem como explicar de outra forma. Não tem como explicar. Não tem como explicar a dor, a falta. Não tem. Na verdade, o tempo passa, mas essa saudade, né? Enfim, não tem o que sustente, né? A gente fica pensando assim, o que pode fazer para poder acalentar? Na verdade, eu acho que muita fé nessa hora, né? Em 2011, Lepore e Paladino foram condenados a 3 anos de prisão em regime aberto por crime de negligência. Os dois recorreram da sentença, mas em 2015 acabaram condenados em última instância no Supremo Tribunal Federal. Em 2017, a Justiça Federal de Mato Grosso decretou a prisão dos dois, mas como eles vivem lá nos Estados Unidos, eles continuam em liberdade. Uma operação da Polícia Civil realizou a Polícia Civil que realizou uma operação, isso foi ontem, né, contra um grupo que abordava adolescentes por meio da internet e incentivava o suicídio. Esse aí é um assunto importante que a gente traz hoje, porque precisa ser discutido. Na verdade, para fazer um alerta aos pais, né, e aos adolescentes também, porque 2 meninas do DF morreram depois de se envolverem com esse grupo. A gente vai conversar agora ao vivo com Paulo Vitor Tatuzinho. Tatuzinho, boa tarde para você. Olha só, explica pra gente, né, como é que isso acontecia, a polícia chegou como a esse grupo? Oi, Viviane Costa, boa tarde para você, seja bem-vindo ao SBT Brasil, primeira edição. Pois é, essa mega operação da Polícia Civil, em específico, né, aqui a 6ª DP do Paranoá, começou a investigação há cerca de 7 meses, com a confirmação da primeira morte, relacionada aí por autoextermínio, que é tirar a própria vida, o suicídio. Hoje, por exemplo, é dia 30 de setembro, último dia do mês de Setembro Amarelo, que é um mês alusivo aí, né, à prevenção ao suicídio. A primeira morte foi confirmada, os policiais começaram a investigar. Há um segundo caso da amiga dessa pessoa que tirou a vida de forma primeiro, que está sendo investigado, mas a polícia, por meio dessa investigação, começou aí a cumprir mandados de busca e apreensão.
nos estados de Goiás, São Paulo e também Rio de Janeiro. Mas para nós entendermos melhor como é que funcionou esse trabalho investigativo, como foi o primeiro caso registrado, né, desse grupo pelas redes sociais que incentivava as pessoas a tirarem a própria vida, ao meu lado o delegado Ricardo Viana da CCDP. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao SBT. Como é que começou toda essa história para vocês aqui da Polícia Civil? Boa tarde a todos. Conforme você narrou, uma investigação aí exitosa de 7 meses. Nós tivemos em fevereiro a primeira vítima aqui. Ela ingeriu uma substância e passou mal, foi encaminhada ao hospital e infelizmente teve a sua vida ceifada e suicidou, né? Infelizmente. E aí as investigações chegaram, nós tivemos informações dessa pessoa. Ela era gamer, muito ligada ao seu computador, ao seu celular. Esses objetos foram apreendidos. Depois de um excelente trabalho pericial, nós chegamos à conclusão que essa pessoa, ela estava inserida num grupo CTB+, que quer dizer, depois das investigações, codificaram isso como Cat the Bus, um grupo que o tema seria suicídio. E aí nós começamos a ter posse dessas mensagens, começamos a investigar e descobrimos que esse grupo que ela estava inserida era um grupo onde os indivíduos falavam de morte, falavam do suicídio, e lá, assim como ela e como outras pessoas, ela teria sido aconselhada de como fazer isso. Eles prescreveram a substância, a quantidade, a forma que ela deveria ingerir, também substâncias para ela não ter dor, não provocar o vômito, e ela seguiu toda essa cartilha e veio a falecer. Esse grupo estava em plena vigência. Nós verificamos, num período de 2 meses e meio de investigação, diante das mensagens dela, que pelo menos 3 pessoas seguiram essa cartilha. O grupo foi parado, agora cessou as suas atividades com a ação policial. Nós vamos ter posse desses aparelhos celulares, desses telefones, para saber quantas pessoas morreram nesse período em decorrência das ações que estavam sendo empreendidas por esse pessoal. Doutor, primeira morte confirmada do Paranoá, como o senhor disse, há 7 meses, né? Há um segundo caso que está sendo investigado, que seria de uma pessoa ligada a essa primeira vítima, que seria uma amiga, né? Sim, nós tivemos essa situação. Em fevereiro faleceu a pessoa que foi objeto da investigação. Por coincidência ou não, um mês depois, um mês a mais depois, faleceu uma amiga dela, muito ligada a ela e com a mesma substância. A gente agora, de posse desses aparelhos celulares e dos computadores, nós vamos ver se essa pessoa é ligada ao grupo, que por coincidência ela utilizou a mesma substância, a mesma quantidade que utilizou a primeira vítima. Doutor, até agora essa operação conseguiu prender quantas pessoas, né? E o que essas pessoas agora devem responder por conta desse crime aí? Foi uma operação interestadual da Polícia Civil do Distrito Federal. As equipes ainda não chegaram ao DF. Nós temos equipes no estado de São Paulo, equipes em Goiânia e equipes no Rio de Janeiro. Ao todo foram presos 4 pessoas, nós cumprimos 4 mandados de busca. Esses objetos foram apreendidos e essas pessoas foram indiciadas pelos crimes de suicídio pelo resultado qualificado, com pena de 2 a 6 anos, e também pela associação criminosa, com pena de 1 a 3 anos. Doutor, a gente sabe que, para encerrar aqui, é um assunto muito delicado falar de suicídio, falar de autoextermínio, mas, por exemplo, a gente está encerrando agora o Setembro Amarelo, que é de alusão aí à prevenção ao suicídio. Quem está em casa, por exemplo, está passando por uma situação dessa, a mãe e o pai, que está vendo que o filho, às vezes, está numa situação que não quer falar, porque às vezes não consegue falar, deve procurar a Polícia Civil? Como é que funciona, por exemplo, principalmente para ajudar vocês aqui? Pois é, você colocou num tema muito importante. Se tem um tabu de não falar sobre suicídio, mas a investigação veio a coroar o Setembro Amarelo. Essa atividade da Polícia Civil do Distrito Federal, eu acredito que ela tem um caráter muito pedagógico, porque ela está preservando vidas. O grupo, a partir do momento que ela parar, ela está preservando vidas. Nós temos 800 mil pessoas no mundo que se suicidam por ano e no Brasil 12 mil pessoas.
Então eu acho que a gente tem que começar esse diálogo passa pela educação nas escolas, na família, nas instituições públicas e privadas. A partir do momento que a gente começar a falar e tocar a pessoa sobre a importância da vida, nós teremos uma prevenção maior e uma preservação da vida. Aí, delegado Ricardo Viana, Viviane, falando com a gente aqui no SBT Brasil Primeira Edição, trazendo detalhes dessa mega operação, né, no combate a esse grupo que vinha incentivando aí jovens, adolescentes a tirarem a própria vida por meio das redes sociais. Aí do estúdio, minha querida Viviane, alguma pergunta a fazer aqui pro delegado? Olha, Tatuzinho, na verdade eu quero parabenizar o trabalho da polícia, né, do delegado Ricardo Viana também, que acabou falando um pouquinho aí sobre essa importância de discutir esse assunto. A gente realmente, às vezes, tem esse cuidado para falar, né, sobre suicídio, mas acho que é algo que a gente precisa realmente trazer para uma conversa, né, deixar isso mais claro. Então, eu quero agradecer a você que trouxe aí também essas informações, Tatuzinho, e ao delegado. Uma boa tarde para vocês, viu? Tatuzinho veio falando aí sobre isso, né, sobre essa questão aí da importância. Setembro Amarelo é realmente dedicado a se discutir essa questão de depressão e também o que pode levar ao suicídio. Então a gente veio trazendo também aqui, né, porque essa discussão um pouquinho mais, porque um dos grandes desafios para os pais e para a sociedade é perceber também ali se existem esses sinais, né, de que algo está errado, de que algo possa estar acontecendo com a criança, com o adolescente, principalmente na internet. Nem sempre é muito fácil a gente ficar acompanhando ali o que estão fazendo. Então, sobre esse assunto, eu chamo agora a Natália Vieira, que é conselheira tutelar do Plano Piloto, trabalha justamente com esse público, e aí ela vai tentar explicar um pouquinho pra gente essa questão, né? Boa tarde, Natália, muito obrigada pela sua presença aqui, seja bem-vinda. A gente consegue identificar um pouco nesses adolescentes, nessas crianças que estão ali o tempo inteiro, às vezes, na internet, né? Principalmente agora nessa época de pandemia, ficaram com muito acesso. Alguns sinais ali que possam chamar a nossa atenção? Viviane, boa tarde a todos e todas que nos assistem, em especial os adolescentes. É muito importante que nós, enquanto sociedade, a gente tire esse estigma da adolescência como uma fase difícil, uma fase de rebeldia. A adolescência é uma fase muito importante na construção de nós como indivíduos, seres humanos. O adolescente, ele precisa de orientação, ele precisa de acolhimento quando ele usa as redes sociais. Ele precisa saber certas pessoas que ele não pode se comunicar ou certas falas que levam a gente a entender que não é de bom tom. Então, esse adolescente, eu deixo aqui minha orientação aos pais responsáveis que acolham esse adolescente, conheça o mundo desse adolescente, o conteúdo que ele está consumindo. É muito importante. A gente fala isso, né? Assim, agora os pais às vezes têm muita dificuldade nessa abordagem, porque nem sempre os filhos, né, eles estão contando o que eles estão fazendo e tal. Então, como que vocês fazem esse trabalho e que poderia dar aí de dica para os pais? Eu que sou mãe também, né, tenho 2 crianças. Como abordar esse assunto para que eles se sintam seguros de contar para a gente também, né? O que está acontecendo, o que eles estão vendo? Como vocês fazem esse trabalho? Olha, Viviane, é muito importante que a família sempre abra esse espaço de diálogo com esse adolescente, com essa criança também, porque é fato que essa geração está muito dentro da tecnologia, mas que seja orientado, que a família pergunte, se interesse pelo YouTube, pela rede social que ele está usando, monitore, né? E faça parte, entre no mundo desse adolescente, converse com ele, pergunte, está tudo bem, como você está, né? Repare também o adolescente que está muito solitário, querendo ficar só em casa, muito irritado. É importante que os pais fiquem atentos e pergunte, porque muitas vezes ali no dia a dia, a gente vai ficando com um olhar cansado e um olhar não tão treinado. Então, a minha orientação é procure ajuda profissional, né? Procure o conselho tutelar também da sua região. É muito importante que esse adolescente não se sinta só. Isso, você veio num ponto também importante. O conselho tutelar, como é que ele pode ajudar esses pais, né? Os pais que de repente, ou o próprio adolescente que precisa ali de uma orientação, como é que o conselho tutelar pode ajudar nesse sentido? Como é que as pessoas fazem para procurar essa ajuda? Olha, uma das nossas atribuições
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é orientar as famílias, encaminhar para serviços públicos, né? Então, essa é uma das atribuições enquanto Conselho. Aproveito aqui o espaço para deixar um apelo aos nossos governantes do Distrito Federal que invistam, fortaleçam a rede de atendimento psicossocial, para que nossa população tenha um atendimento cada vez melhor, maior, para que a gente possa tratar. Porque é fato que essa pandemia atacou a saúde mental de muitas pessoas, sobretudo as crianças e os adolescentes, que muitas vezes têm uma dificuldade, não possuem recurso para lidar com essas questões. Então é importante, pai, mãe responsável, que você procure ajuda, que você converse, não deixe esse adolescente sozinho, não ache que ele vai conseguir resolver isso tudo sozinho. Dê a mão, juntos somos mais fortes, e falar é a melhor opção. Com certeza. Agora, tem algum contato, um número que você possa deixar aqui para as pessoas entrarem em contato, Natália? Olha, nós temos o CISDECA, que é a Coordenação de Violação de Direitos de Crianças e Adolescentes, que é feito pela Secretaria de Justiça e Cidadania, que temos o canal 125, que é um canal de denúncia, que é um canal que você pode também se orientar, saber qual é o conselho que atenda a sua região, porque nós atendemos por região. E também temos o Disque 100. Denuncie. Se você está vendo que tem algo errado, alguma rede que não está com um tema muito legal, denuncie, porque a denúncia salva vidas. Com certeza. Obrigada, viu, pela sua participação aqui, Natália Vieira, então, conselheira tutelar, ajudando a gente a entender um pouquinho melhor e a orientar esses adolescentes e as crianças também. Uma ótima tarde para você. Obrigada. E a Petrobras vai destinar 300 milhões de reais para um programa que vai ajudar famílias carentes na compra do botijão de gás. A empresa ainda não definiu quais serão os critérios para a seleção dos beneficiários e nem quanto será destinado para cada família. Segundo a Petrobras, o programa está em fase final de estudo, mas ainda não foi divulgado quando ele começará a valer. E olha só, começou a valer o novo preço diesel, com um reajuste de quase 9%. Na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira conversou com líderes dos partidos sobre o estabelecimento de um valor fixo de ICMS por litro de combustível. Mas, por enquanto, não há um acordo para votar esse tema. O presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu ao presidente Jair Bolsonaro votar projetos para tentar diminuir o impacto da inflação no dia a dia do brasileiro. Ele conseguiu avançar num acordo com os líderes para votar a proposta do gás social. O governo pagaria 50% do valor do botijão para famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais. Em média, para uma família de baixa renda, 60 dias, isso quer dizer que nós teremos 6 botijões ano ao preço de R$50. Eles atingirão, em média, R$300 de benefício ano. E para tentar frear o aumento do preço dos combustíveis, a ideia é votar um projeto que muda a cobrança do ICMS. A principal proposta substitui a alíquota percentual do imposto por um valor fixo a ser cobrado por litro de gasolina, álcool ou diesel. Com isso, o ICMS não teria impacto maior na composição do preço do combustível cada vez que houver reajustes pela Petrobras. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que pretende colocar a proposta em votação no plenário na próxima semana. A razão é de que todos nós possamos construir uma saída que melhore o ambiente, que nós sabemos que não é só nacional, é mundial. Mas aqui nós temos outras alternativas que podem ser construídas para minimizar esses problemas. A maioria dos governadores é contra. Eles cobram do Congresso a reforma tributária. O relator da reforma também avalia que esse é o melhor caminho para resolver essa situação. Para ele, em vez de culpados, é preciso buscar soluções. O governo do estado produz petróleo, combustível ou produz imposto? Produz imposto. Então a culpa não é do governo federal. Se tem que buscar culpado, a gente tem que identificar a responsabilidade de cada um. O fato é que nós não estamos buscando culpado. A gente está tentando buscar um método que possa facilitar para todo mundo. Não é possível continuar do jeito que está. O presidente do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Rafael Fonteles, defende que a solução está na mudança da política de preços da Petrobras. O aumento do preço dos combustíveis, gasolina, óleo diesel, gás de cozinha, nada tem a ver com a questão dos impostos estaduais, porque eles não mudaram nos últimos anos. E mesmo assim o preço desses combustíveis
subiram mais de 50%. Então, o que explica esse aumento de preço? É a política de preços da Petrobras, que vincula o preço ao mercado internacional do barril de petróleo e ao dólar. Olha, agora é o seguinte, você acredita em assombração? Pois é, olha só, mesmo morto há 3 meses, Lázaro Barbosa, o assassino que fugiu da polícia por 20 dias, se escondendo na mata, foi aquela confusão toda, né? Ainda assusta os moradores. Seguinte, vai lá no nosso Instagram, @SBTBrasília. Tem lá nos stories uma enquete para você dizer se você acredita ou não numa assombração. Daqui a pouco a gente conta aqui, depois da reportagem, qual foi a máxima aí dessa enquete. Mas agora, ele está assustando de uma outra forma, né, gente? O Paulo Vitor Tatuzinho e o Laércio Barbosa voltaram em Cocalzinho de Goiás, em Edilânia, para explicar pra gente que história é essa. Passa pra dentro, criança! Pra dentro, meninos! Ó, o Lázaro, vai pegar! Essa cena já se tornou comum na região de Cocalzinho de Goiás. É sempre assim. Quando os pais querem chamar a atenção das crianças, gritam pelo nome de Lázaro Barbosa, de 32 anos. O criminoso aterrorizou a região por 20 dias, enquanto era caçado pela polícia, no meio deste ano, após ter matado a família Vidal em Ceilândia. Foi necessário uma força-tarefa de 200 policiais do estado de Goiás e do Distrito Federal para capturar Lázaro, que acabou morto na operação no dia 28 de junho. Desde o fim da caçada, já se passaram 3 meses. Mesmo enterrado, Lázaro ainda atormenta Cocalzinho. Alguns moradores acreditam que o espírito do criminoso vaga pela região. Aí é só Jesus na causa, né? Ainda não vi, não. Eu fico doida. O que a senhora faz se a senhora vê a assombração do Lázaro? Chama por Deus. Ficava assombrado, mas não é tanto assim também não. Já vi que ele tá morto. Girassol, povoado de Cocalzinho com pouco mais de 10 mil habitantes. Foi o local que viveu os dias mais intensos na caçada a Lázaro Barbosa. Aqui, ele foi visto por muitos moradores durante a tentativa de fuga. Por ser um mateiro experiente, Lázaro entrava e saía das chácaras e fazendas como ninguém. Também foi aqui, em Girassol, que ele teria contado com o apoio do fazendeiro Elmi Caetano Evangelista. A região também recebeu a base operacional das polícias nessa escola pública, que hoje tem fama de mal assombrada. Mas nem todo mundo tem medo. Assombração não pega ninguém, não. Isso é intuição da cabeça do povo. Quem tem fé em Deus não teme o mal. Fica com medo lá? Não. Não tenho medo de quem morreu, não. Eu continuaria a minha vida normal. Tem muitos Lázaro que depois dele ficou. Por aqui, alunos e professores, mesmo que de forma tímida, já voltaram à realidade do dia a dia. Mas o silêncio levanta a suspeita de um local mal assombrado. O fazendeiro Armando que o diga. Tem muita gente com medo dele. Muito mesmo. Isso não é coisa de Deus, você sabe. Se ele aparecer pra gente, isso é coisa do cão, que é de Deus, não é não. Reza a lenda que a região está mal assombrada, não só por conta de Lázaro Barbosa de Souza, mas também por conta do irmão dele, que foi morto a tiros por um fazendeiro. Segundo informações, o irmão de Lázaro, Deusdete Barbosa de Souza, que está enterrado aqui neste túmulo, no cemitério de Edilândia, teria assaltado uma fazenda. Foi na hora em que o fazendeiro acabou reagindo e acabou disparando alguns tiros contra Deusdete Barbosa de Souza, que acabou morrendo e foi enterrado aqui. Há relatos de que o cemitério aqui de Edilândia, principalmente na parte da noite e madrugada, é mal assombrado. É visitado por criaturas do além. E a poucos quilômetros do cemitério, chegamos ao sossegado povoado de Edilândia. Foi aqui que a caçada começou. Mesmo após 3 meses da morte do maneco, o medo ainda persiste na comunidade. Mas nas ruas, o assunto do fantasma de Lázaro divide opiniões. Se ele aparecer, sabe,
poderia eu perguntar o que era que ele queria, foi o que eu fiz com ele, ter um diálogo com ele, né? Fica assustada? Fico, né? Ainda mais que só de madrugada, 4 horas da manhã, né? Dá medo. Agora estamos na parte central do município de Cocalzinho de Goiás. Na cidade localizada a cerca de 100 quilômetros de Brasília, encontramos o simpático Seu Lima. Ele conta que não acredita em assombração, mas ressalta que depois que Lázaro Barbosa de Souza foi enterrado por aqui, até espíritos mudaram de local com medo da assombração do criminoso. O defunto ficou com medo dele e fugiu tudo para o Morro dos Pirineus. Fugiu lá para a Serra dos Pirineus? No bairro onde fica o cemitério da cidade, o aposentado e criador de burros, Seu Tacílio, conta que ficou com medo de Lázaro na época da fuga histórica. Nós com ele andar com a porta fechada direto, né? Aí nós imaginamos que ele vinha, mas não veio, não. No cemitério, a nossa equipe encontrou o seu José Pereira, o coveiro que no dia 1º de julho enterrou Lázaro, numa cerimônia simples e com poucas pessoas. Recebi a família mais cedo, eles ficaram aí, a esposa dele, a tia, os 2 primos. Eles vieram mais cedo, a gente fica até esperar o corpo chegar, né? Seu José conta que a lenda sobre as aparições de Lázaro correm solta na cidade. Mas para ele, tudo não passa de criações da mente das pessoas. Geralmente nessas coisas aí é a pessoa que causa o próprio medo. Uma folha de coqueiro pode assombrar qualquer um. Depende da situação em que ele está com medo, medo gera medo. Agora veja só o depoimento do seu Sebastião. Ele conta que todas as pessoas que passam próximo ao túmulo de Lázaro são surpreendidas por uma surra de ferro na barriga. Eu vejo falar que quando chega lá, ele pega um pedaço de ferro e manda assim no quadril da pessoa. A pessoa sai correndo, chega o outro e torna a bater outra vez. Mas eu mesmo já fui lá muitas vezes, nunca aconteceu nada. É no cair da noite, nesse horário, 19 horas, que o mistério toma conta aqui do cemitério de Cocalzinho de Goiás. Tudo isso por conta do túmulo onde está enterrado Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Segundo relatos de moradores, por aqui, nos últimos 3 meses, desde a morte do criminoso mais procurado do Brasil, há informações de barulhos no cemitério e também aparições de Lázaro Barbosa de Souza. Inclusive, ao chegarmos aqui bem próximo aonde está enterrado o serial killer, a gente sente um arrepio muito forte na pele. Veja só. Agora, se é lenda urbana ou não, os moradores estão assustados, apavorados, principalmente nesses 3 meses de morte do criminoso Lázaro Barbosa. Olha, fiquei ali esperando para saber esse tatuzinho arrepiar, gente. Quero falar para vocês que não acredito não, mas acho que até eu ia ficar arrepiada ali se estivesse no cemitério, tá? Ó, Alessandro Palmier, que foi quem fez as imagens aí também dessa reportagem. E o melhor, gente, Manuel Lima, que disse ali, eu não acredito não, viu? Mas os espíritos até saíram daqui. Então é melhor a gente nem brincar, né? Vamos tomar um café junto depois do intervalo? Me espera para a gente conversar sobre essa bebida que é uma paixão de muitas pessoas. E a produção de grãos especiais tem aumentado muito por aqui, você vai ver, já já. Você que gosta daquele cafezinho, já tomou o seu hoje? Eu confesso que eu adoro, viu? Tem que não fique sem depois do almoço. Então, se é o seu caso, pegue aí a sua xícara. Vamos ver juntos essa reportagem que mostra o aumento do número de estabelecimentos que oferecem essa bebida amada por tantos. É nessa área de 2 hectares, localizada na região rural do Lago Oeste, que o Mário lida com o plantio de café há cerca de 6 anos. No início, a gente pensou em fazer e produzir sistema agroflorestal, né? Plantava outras coisas, como hortaliças, como culturas anuais, milho, feijão. E colocou o café
como uma planta para fazer o que a gente chama de um extrato baixo, né? Quando começou a produzir e a gente começou a processar o café, né? Levar para os amigos, levar para os parentes e as pessoas começaram a dizer que o café era bom, tinha qualidade e a gente foi aumentando paulatinamente e ainda continua aumentando, né? O plantio e já está comercializando também. Ele conta que após participar de um curso de formação em agroecologia, aprendeu a lidar com café numa agrofloresta. Hoje, por exemplo, já são 2.000 pés plantados, sendo que 500 estão aptos para o cultivo e colheita. Há uma interação entre várias plantas. Aqui a gente procura imitar uma floresta. Dá menos praga, dá menos doença, o café não cresce o tempo todo no sol, né? A expectativa é que o consumo de cafés especiais cresça 22% neste ano e mais de 34% até 2024. Junto com o crescimento do mercado promissor no Brasil e no Distrito Federal, também houve um aumento de cafeterias, torrefadoras e produtos de grãos na região, como aponta essa professora e pesquisadora do Instituto Federal de Brasília, IFB. Café especial em Brasília chega junto com essa terceira onda dos cafés, né? Um movimento que ganhou corpo nas últimas 2 décadas, sobretudo, mas é possível perceber que nesses últimos 5 anos teve um boom. Hoje, quando se fala em café, o Brasil dá um show. O país é o maior produtor mundial do grão e o segundo em consumo. O DF não é diferente. Até agora, o IFB catalogou 42 cafeterias aqui no Quadradinho, que oferecem experiências do grão à xícara. E para fazer o circuito do cafezinho, o Brasiliense conta com um mapa que já contou com 2 edições. A ideia era olhar para esse território, para a dinâmica que acontece aqui na nossa cidade, com um olhar um pouco diferenciado, mostrando que sim, os cafés podem ser um atrativo turístico também para diversificar a demanda turística da cidade. Leonardo é empresário e há cerca de 3 anos ele montou um cowork, mas sentia falta de uma cafeteria como ponto de encontro, conversa e também lazer para os clientes. Para ele, o objetivo é expandir. Eu e minha sócia, a Luciana, a gente identificou que esse era um mercado muito bom. E em dezembro do ano passado a gente abriu nossa 2ª unidade. Quando se fala em café especial ou café gourmet, vem aquela dúvida na cabeça. É difícil? É caro? Pois é, para você de casa que quer aprender a fazer um café especial, a gente vai dar uma dica importante e dica fácil, né, Isabela? Facinho. Eu vou escaldar o filtro. Que é molhar as bordas do filtro, isso, né? Ele inteiro, assim. Quanto mais molhadinho, melhor. Escaldou. Agora? Descartar essa água. Vou colocar as 2 colheres de chá. Fazer café é calma, né? Eu acho que vai muito daí. Então, sempre mirando no café, no pó, dá uma giradinha. Ou seja, tudo que é especial tem que ter cuidado, tem que ter um amor, né? Ele vai soltar essas bolinhas que a gente chama de blooming. Então a gente deixa ele dar uma primeira coada e até dar os 200 ml. Deu 200 ml, já pode servir. Já pode servir. O que a gente dá dica é, coloque o açúcar depois. Coa ele sem açúcar, água normal. O café já foi coado, veja só. A Isabela já vai servir aqui e eu vou degustar esse café especial, prático, rápido, objetivo. Vou tirar minha máscara aqui, viu, gente? Obedecendo todas as normas para tomar o café, porque não tem como a gente tomar o café com máscara, né? Pera aí, vamos lá? Esse é o sítio da torre do Arra Café. Muito bom. Olha que café bom, gente.
Nossa, eu fiquei aqui com água na boca, hein? Daqui a pouquinho eu tomo o meu. Olha, vou mandar aqui então um beijo pro pessoal que mandou mensagem no meu Instagram. O Derlan Portela, ele é lá de Cocalzinho. Um abraço pra você. Vou aproveitar então esse gancho que a gente deu aquela reportagem sobre a assombração ali do Lázaro. Entra lá no nosso Instagram, então, nos stories pra você poder comentar se você tem medo ou não tem. Tá rolando e até agora, olha, 33% das pessoas disseram que sim, tem medo da assombração. 67% disseram que não. Mas já é um número alto, hein? Então, ainda mandando um beijo aqui pro pessoal que mandou, olha, Amanda, o Jaime Gomes, Gabi Lopes. Tem aqui o Alisson Coelho, que disse que estava zapeando ali na TV, parou aqui no nosso jornal e está assistindo até agora. Então, um abraço para todos vocês, viu? Bom, por hoje é isso. Eu quero dizer que foi um prazer ter a companhia de vocês aqui nessa tarde. Amanhã o Felipe Malta estará de volta e eu te espero de segunda a sexta, 7h20 da noite no SBT Brasília, segunda edição. Então, hoje à noite, a gente se encontra de novo, tá bom? Um abraço, uma ótima tarde. Tchau, tchau.